Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live é de perguntas e respostas. Eu tiro um dia da semana exclusivo só para tirar as dúvidas, tá? Já abri desde ontem uma caixinha de perguntas no Insta. Tem algumas perguntas lá que eu vou respondendo. Eu só vou pedir para vocês, quem tiver dúvida no Instagram, coloca aqui nesse pontinho de interrogação aqui embaixo, tá? Porque às vezes o comentário sobe e eu não vejo. Quem tá aí no YouTube e no Face, pode colocar ali na barra de comentários mesmo, porque ela fica na lateral e eu consigo visualizar. Aí vai colocando a pergunta de vocês, a dúvida de vocês, que eu vou perguntando. Hoje eu tô em Foz do Iguaçu, tá? Não tô no meu laboratório, não tô em Cascavel. Vocês viram ali que o cenário mudou, né? Mas mesmo assim eu tenho um compromisso aqui com vocês. Estou aqui como toda quarta-feira às 8h18. Então, deixa eu começar aqui a responder as perguntas. Se forem surgindo novas dúvidas, vocês vão perguntando, tá? Só vou pedir um favor para vocês compartilharem essa live. Então, clica nesse aviãozinho, manda essa live para pelo menos uns 5 técnicos aí que você conheça. Quem está aí no YouTube também compartilha, só baixar a barra de comentários ali, compartilha, tá? Se você tiver no celular, dá até para você mandar por WhatsApp, tá? Isso vai ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Então, como eu acredito que isso realmente esteja ajudando vocês de alguma forma, pode ajudar outras pessoas também, tá? Então, compartilha, curta, comentem aqui para mim, vamos participar aqui todo mundo junto. Bia, qual é o melhor articulador para o laboratório? A7 Plus ou 4000S? Então, o melhor é aquele que você se adapta. É claro que eu sempre vou indicar um articulador semi-ajustável, né? Que você tem a possibilidade de articular em arco facial ou em mesa de camper, que você consiga fazer os movimentos de lateralidade com segurança, né? E com estabilidade, que tem ali realmente uma barra de dimensão vertical para que você possa conferir e ter um trabalho com mais exatidão, tá? A diferença do A7 Plus para o 4000S é a praticidade mesmo, né? Então, eu gosto dessa linha do A7. Eu acho ele super simples de trabalhar, super fácil. Eu tenho no meu laboratório, eu tenho os dois modelos, tanto o A7 Plus quanto o A7 Fix, tá? A diferença do A7 Plus para o Fix é que o Fix, ele é, como o nome já diz, ele é fixo. Então, você não tem como ajustar a angulação do côndilo, você não consegue movimentar essas angulações. Ele já vem fixo. Você consegue, sim, fazer os movimentos de lateralidade, protrusão, mas você não consegue mexer no ângulo. O que para o laboratório tá ótimo, né? Porque dificilmente a gente trabalha com essas alterações. E o Plus, ele dá essa possibilidade de você ajustar em 15 ou 30 graus ali. Como evitar que a resina incolor do palato invada a vestibular rosa da prótese? Então, tem duas coisas, tá? Então, quando a gente faz a caracterização vestibular, então eu faço a caracterização STG, né? Caracterizo toda a minha vestibular, coloco um plástico de prensagem e prenso. Eu prenso já a 1 tonelada, que é a tonelada final ali que eu vou deixar de prensagem. Eu deixo pelo menos uns 10 minutos na prensa antes de manipular o incolor. Porque assim, feito isso, ela já vai ganhando consistência, né? Essa resina rosa, ela já vai ficando um pouco mais condensada, um pouco mais compacta ali, impedindo que o rosa invada e expulse ela dali. E a outra coisa é quando você for colocar a resina rosa no palato, a resina incolor no palato, ela não pode estar muito dura. Então, o ponto certo para prensagem é o ponto da fase fibrilar. É quando você está com ela manipulada no pote paladon, você puxa um instrumental e ela começa a puxar fio, como se fosse uma teia de aranha, né? Ela puxa aquele fiozinho ali. Então, é o ponto correto. Se você passar desse ponto, ela vai ficar muito rígida e pode, sim, expulsar a resina rosa da vestibular, tá? Então, fazendo desse jeito, não vai acontecer. Então, faz a rosa, prensa com 1 tonelada no plástico, deixa uns 10 minutos para depois você manipular. Vai testando. Quando der o ponto da resina, você já prensa novamente. Nem muito mole, porque se você prensar ela muito mole, abaixo desse ponto, acabou de manipular e já prensar, ela pode dar bolha, porque daí não vai ter pressão suficiente para expulsar todo o ar de dentro e vai ficar umas bolhas internas. E se você prensar muito dura, pode acontecer dela expulsar vestibular
o rosa da vestibular, tá? Numa prensagem em prótese total, qual a espessura do silicone da muralha ou boneca? Então, não tem uma regra, tá? Não tem uma regra. Eu gosto de fazer a espessura bem fininha. Eu faço ela o mais fina possível, principalmente na parte dos dentes. Na parte da base, onde ela vai em contato com o gesso, eu deixo uma espessura mais grossa, de mais ou menos uns 10 milímetros na base. Porque se eu fizer ela fininha, né, terminando no papel, no final ali, como se fosse uma folhinha de papel, ela pode soltar com facilidade, né? Na hora que eu for lavar, estiver escovando, ela pode soltar. Então, na base, né, onde fica o fundo de vestíbulo, eu gosto de deixar o silicone mais grosso, mais ou menos uns 10 milímetros. E quando ele vai se aproximando dos dentes, eu deixo bem fino, quase aparece as pontas das cúspides. Não precisa deixar a ponta da cúspide aparente, tá? Eu gosto de deixar ela toda coberta com silicone, porque eu acredito que seja uma proteção térmica também na hora da polimerização, tá? Mas não tem uma espessura correta, assim. Então, na base, mais ou menos 10 milímetros, e próximo dos dentes ali, 0,2 milímetros, mais ou menos, tá? Tem como fazer tom de rosa diferente misturando resina comum? Tem como você fazer várias coisas, né? Então, às vezes você vai fazer uma prótese simples, o paciente não tem condições ali de pagar uma prótese caracterizada com o sistema Thomas Gomes, mas não é por isso que você vai fazer uma prótese sem beleza, né? Sem estética. Você consegue sim, com as resinas mais básicas ali, fazer uma caracterização. Então, você pode pegar o rosa médio, por exemplo, comprar um pigmento, né, um pigmento da Clássico ou da VIP mesmo, e pigmentar um pouco essa resina, deixar ela um tomzinho mais escuro. Ou pegar esses do STG, os pigmentos intensivos, né, que são o roxo intenso ou o vermelho intenso. E aí você usa só para fazer uma nuance. Fica legal também, tá? Já fica diferente, já dá um efeito legal e sem você encarecer. É claro que a resina STG, ela não é só cara, né, pela cor dela, pela coloração. Ela é realmente uma resina diferenciada, ela é uma resina de alto peso molecular, ela tem uma qualidade muito superior das outras, tá? Mas a gente sabe que nem sempre cabe dentro do orçamento. Então, essa é uma alternativa. Bia, eu comecei a te seguir recentemente e já consegui ótimos resultados. Obrigada. Ai, que legal, Daya. Nossa, isso me deixa muito feliz. Que bom mesmo. Bom dia. Qual a melhor acrilização? Do micro-ondas ou fogão? Ou polimerizadora? Tem diferença ou não? Tem diferença sim, tá? Não vou te falar qual é a melhor polimerização. Existem várias que são boas e existem várias que são ruins, tá? Então, a literatura preconiza? A temperatura. Então, se você for ler sobre polimerização, o que todas elas dizem é que é a temperatura, né? Então, a temperatura correta da polimerização da resina termopolimerizada é 73 graus Celsius, que é nessa temperatura que vai ser liberado o peróxido de benzoíla, que é o catalisador que vai fazer a resina endurecer, né? Então, é nessa temperatura. Se você passar ou chegar nela muito rápida, esse componente, esse catalisador, ele vai ser liberado tudo de uma vez só. Ele vai ser liberado tudo de uma vez e não vai dar tempo das moléculas de monômero e polímero se unirem. Então, a prótese vai ficar mais porosa, menos resistente, com mais absorção de fluidos bucais. E se você passar dessa temperatura, eu já vi algumas pessoas que deixam horas fervendo. Então, não faz sentido isso. Não tem o porquê você deixar horas fervendo, sendo que a temperatura de fusão ali da resina é 73 graus. Então, você só vai estar fritando a prótese ali, não vai ter nenhum benefício. O grande problema do fogão é que você não tem esse controle de temperatura, você não consegue controlar. Então, se você botar a água, ferve, né? Aí ferveu, a gente sabe que é mais de 100 graus, já liberou todo o peróxido de benzoíla, ela não volta, ela não tem como voltar atrás. Então, não adianta ferver, você desligou, deixa a temperatura baixar um pouquinho, depois vai lá, liga de novo. Não adianta, tá? Então, a melhor polimerização, na minha opinião, pelo que eu estudei,
que existe é a polimerização lenta, que ela fica 12 horas contínua nessa temperatura de 73 graus, porque aí fica 12 horas liberando esse peróxido lentamente, fazendo a união, sabe, corretamente. E aí, no final, todo aquele monômero se une, não tem mais monômero para eliminar, né? Já no micro-ondas, eu gosto muito e uso o micro-ondas pelo custo-benefício, né? O micro-ondas é barato, né? Se você for comparar com um equipamento de laboratório, ele é barato. Ele é rápido, porque em 30 minutos eu faço uma boa polimerização. E eu consigo, né, através de estudos e tabelas, eu consigo ter uma ideia da temperatura que está dentro da mufla. Então, por exemplo, o meu micro-ondas é de 1000 watts. Eu deixo a 10 minutos a 30%, porque nessa temperatura, a 30% de potência vai chegar numa temperatura de 60, 70 graus. Aí eu deixo mais 10 minutos a 10% ou zero, porque é uma temperatura que quase não vai emitir calor, então ele vai manter, ele vai prolongar um pouco mais esse ciclo aí de liberação do catalisador. E depois eu coloco mais 10 minutos a 40%, porque daí 40% ele vai chegar entre 90 e 100 graus, e aí vai eliminar o monômero, o excesso de monômero que sobrar ali, ele elimina pelo calor, tá? Isso não fui eu que inventei, né? Tem vários estudos, Thomas Gomes mesmo foi uma pessoa que ficou mais de 20 anos estudando micro-ondas, então eu peguei essa receita pronta quando eu fiz especialização. Mas todas elas, qualquer método que você utilize, polimerizadora elétrica, termopneumática, até mesmo fogão, todas elas têm as suas vantagens e desvantagens. A grande desvantagem do fogão realmente é que você não consegue controlar, ao menos que você fique com o termômetro do lado do caldeirão ali, controlando essa temperatura, o que eu acho muito difícil, o que eu acho pouco provável que alguém fique ali do lado controlando com um termômetro de cozinha, afinal, porque a gente tem outras coisas para fazer também, né? Bia, como tu faz os seus polimentos, mecânico ou foto? Eu faço os meus polimentos mecânicos, tá? A maioria deles eu faço polimento mecânico. Até alguns eu estou usando o Palacil, que é um polimento fotopolimerizável, porém, eu não deixo de passar no torno mecânico antes. Então, eu passo só com pedra pomes, passo lixa, normal, só com pedra pomes, eu vou lá e passo, né? E aí, só que eu não dou brilho, não dou nada, não passo nenhuma pasta oleosa para não ter nenhum problema da adesão do Palacil. E aí eu passo o Palacil em alguns pontos, principalmente quando eu faço uma textura um pouco mais intensa, a gengiva livre, porque o Palacil ele vai impermeabilizar essa prótese, tá? Então é legal. Mas eu não passo nela toda, não. Para uma prótese provisória sobre implante que não pode ser usada estrutura metálica, a resina mais indicada é a Diamond? Então, Valdileia, eu utilizo no meu laboratório a resina Diamond para protocolo sem barra, porque ela é mais resistente, tá? Então, a resina Diamond é uma resina de alto impacto. Então, ela é uma resina ultra resistente. Eu já tive vários problemas de fratura em protocolo sem barra, em protocolo provisório sem barra, principalmente na região de cantilever. Eu fazia fio de orto duplo, e mesmo assim, às vezes, quebrava. Passei a utilizar a resina Diamond, não tive problema. Tive uma vez, sim, não vou mentir para vocês, tive uma vez, sim, fratura com a resina Diamond, porém, eu estava tratando ela como se ela tivesse barra. Então, eu fiz a mesma espessura e o mesmo tamanho de cantilever, como se fosse um protocolo normal com barra. Porém, ela não aguentou e acabou fraturando. Então, se não tem barra, eu tenho que deixar essa resina mais espessa, um pouco mais grossa, principalmente em volta dos componentes. E o cantilever não deve passar de um dente. Então, se tiver um cantilever um pouco maior, eu deixo com um pré-molar só, um pré e um molar. Claro que eu converso com o dentista, explico, mas para ela ficar mais resistente, eu não excedo 10 milímetros de cantilever. Aonde você compra o Polibril? O Polibril é um pozinho que eu uso para polimento, que ele é fantástico. Ele é da Odontoflex, tá? Eu compro na Dental Paulista, com a Melissa. A Melissa Della Rosa, ela tá sempre aqui nas lives, tá sempre acompanhando. Ela é vendedora da Dental Paulista.
de Curitiba, e ela entrega no Brasil todo. O Polibril, ele substitui o Pedra Pomes e o Branco Espanha, mas você consegue pegar um brilho muito mais rápido com ele, tá? Então, eu só faço uma mistura com água mesmo, faço uma pastinha mais grossa e substituo a Pedra Pomes e o Branco Espanha. Então, ele dá um polimento bem legal, tá? Bia, é verdade que o STG sairá de linha? Qual produto substituir? Você já tem isso em mente? Então, tá aí uns boatos, né, gente? Todo mundo tá comentando que o STG vai sair de linha, que alguns outros produtos da Vivo vai sair. Eu não sei dizer se é verdade, se não vai. Acho que ninguém sabe ao certo se realmente vai ou não. Mas eu acho que muito difícil, tá? Eu acho muito difícil que o STG saia de linha. E mesmo que saia da VIP, tá? Ele não vai sair do mercado, porque o STG, ele é um produto da família Gomes, né? Foi criado pelo Thomas Gomes. O Fred, que é o filho dele, o Frederico Gomes, tá ali, né? A todo vapor ali, lutando por isso. Então, se por um acaso, por alguma questão ali empresarial, ela sair da VIP, provavelmente ela vá para outra empresa, mas a gente não vai ficar sem ela no mercado, tá? Isso vocês podem ficar tranquilo, porque realmente a STG é uma resina que não tem nenhuma outra que compare, não tem nenhuma outra que possa substituí-la, porque realmente ela é uma resina diferenciada, uma resina de alto peso molecular. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, que se sair da VIP, o que eu não acho provável também, né? A gente não vai ficar sem, não. Bastante gente perguntando isso, tá? Tem várias perguntas, não vou abrir as mesmas aqui, mas tem várias aqui na carinha sobre o STG, se vai sair de linha. Olá, onde encontra aquele medidor de resina pó e líquido? Vem junto na resina, tá? Então, as resinas, por exemplo, se eu vou comprar um pote de resina da VIP, dentro do pote tem esse medidor com a proporção correta pó e líquido, tá? Posso usar líquido com crosslink no micro-ondas? Adoro suas aulas. Obrigada. Pode sim, tá? Com crosslink pode, sem crosslink não pode de jeito nenhum, tá? A diferença do líquido termo com crosslink, do líquido termo VIP Wave, é que o VIP Wave é uma resina mais moderna, né? Ela tem mais tecnologia, ela foi desenvolvida para micro-ondas, mas por muitos anos não existia. E já era utilizado a polimerização em micro-ondas com a resina com crosslink. Tá? Então, pode sim usar com crosslink. Gostaria de saber como fazer a oclusão balanceada numa prótese removível, de maneira prática. A oclusão balanceada, tá? Tem dois tipos, ou é bilateral ou unilateral. Quando é bilateral, a oclusão balanceada, tá em grupo, desoclusão em grupo, é quando o paciente faz o movimento de lateralidade, ele toca todos os dentes ao mesmo tempo, ela não faz guia do canino, tá? Então, vai tocar molar, pré e canino ao mesmo tempo, simultaneamente. Unilateral é quando toca somente esse lado e desoclui esse. E bilateral é quando faz a desoclusão, né? Toca esse lado e simultaneamente toca o outro. Para que a gente faz essa oclusão balanceada? Para estabilizar uma prótese muco-suportada. Então, uma prótese que não tem implante, que não tem nada que segure ela é somente muco-suportada. Se eu fizer uma guia canino, quando o paciente desocluir, quando ele jogar para o lado tocar do canino, ela vai deslocar, ela vai fazer uma alavanca. Quando sempre que tem um ponto só, vai fazendo alavanca, que essa prótese vai deslocando. E esse jogo que fica dando na prótese total vai fazer uma aceleração da perda óssea do paciente. Por isso que a gente não pode também ter toque anterior em prótese total, porque toda vez que o paciente tocar, a prótese desloca atrás. Então, toca na frente e desloca atrás. E aí vai fazendo esse soquinho no osso alveolar e vai acelerando o processo de reabsorção. Mas é basicamente isso, tá? Eu já fiz algumas aulas de montagem na prática que eu mostrei em algumas aulas práticas, tá? Bia, responde a minha pergunta. Deixa eu achar a tua pergunta aqui, Elisângela. Achei. Bia, qual o isolante você usa nos modelos feitos na impressora 3D? O Palafirm é indicado? Então, eu nunca usei resina em cima de modelo impresso ainda, tá? Já usei, a gente tem ali o sistema de impressão, tem alguns modelos impressos, geralmente são antagonistas ou modelo de estudo, né? Ou
ou para copiar alguma referência ali, mas eu nunca acrilizei nada em cima dos modelos impressos ainda. Já vi algumas pessoas falando sobre esse isolante, esse Palafirme, porém não tenho experiência prática ali para dizer para vocês se funciona ou não, tá? Você segue a escala STG ou só se baseia? Então, eu tenho a escala STG no laboratório, os dentistas que eu trabalho, a maioria deles tem também, porque é um ótimo comparativo, né? Então, ele tem da escala, ele compara, eu sei mais ou menos qual vai ser a base que eu vou utilizar, né? Se eu vou usar um pouco mais de rosa preto, se eu vou usar um pouco mais de rosa marrom, se a resina vai ser mais clara ou mais pigmentada. Então, eu gosto sim de usar a escala. Porém, eu não sigo à risca o livrinho. Já segui por muitos anos. O livrinho é fantástico, ele é uma receita pronta, né? Então, você não precisa ter nenhum conhecimento ali de morfologia gengival, de características da gengiva. Você não precisa ter, é só você seguir aquela receita que vai dar certo. Porém, quando você já conhece as resinas, quando você já sabe quais são as cores, quando você entende ali a morfologia gengival, qual é a coloração do periósteo, aonde que tem mais concentração de sangue, aonde tem mais inervação, aonde tem menos, aonde é mais opaco, você consegue, trabalhando com as cores, fazer um resultado mais natural, né? Utilizando todas aquelas cores maravilhosas, mas sem ficar ali seguindo aquele livrinho. Então, você tem uma diversidade maior ali de composição de cores, tá? Então, eu gosto, sim, de ter a escala para me basear, porém, nem sempre eu sigo o livrinho. Bia, você faz polimento foto em PT? Como? Eu uso Palacil, tá? Mas é bem difícil eu usar em PT, principalmente no palato, não gosto de usar. No palato eu gosto de usar o polimento mecânico mesmo. Quando eu uso o Palacil, eu uso mais assim na vestibular, quando eu faço uma gengiva inserida um pouco mais intensa, uma gengiva livre, tá? Então, em alguns pontinhos ali, para dar uma impermeabilizada, eu uso o Palacil. Então, só que para você usar o Palacil, você não pode dar o polimento com nada oleoso, né? Então, eu não passo pasta de brilho, não passo nada. Eu passo somente ali um pedra pomes, só para dar uma leve polida, e aí eu passo o Palacil para dar uma impermeabilizada. Espero ali uns 20 segundos a 1 minuto antes de colocar no forno foto, e daí eu coloco no forninho foto polimerizável, tá? O meu forno é o da F-Cube. Bia, o que fazer para melhorar o protocolo provisório não quebrar fio de orto? Então, Sara, eu parei de ter problema com fratura nos protocolos provisórios quando eu passei a usar a resina Diamond, né? Então, eu uso a resina Diamond porque ela é muito mais resistente. O que eu fiz para melhorar também a questão da fratura é deixá-la um pouco mais espessa, principalmente em volta dos componentes. Bia, você já trabalhou com PPA e PPR? Ou foi sempre próstata total? Pouquíssimo, tá? Trabalhei muito pouco com PPR. A maioria dos meus trabalhos realmente sempre foram protocolos. Eu até faço mais protocolo do que prótese total. E acabo fazendo prótese total também, né? Porque às vezes tem bastante dupla ali, prótese total superior e protocolo inferior. Mas, por exemplo, o prótese total inferior é muito raro de eu fazer, muito raro, porque o que eu faço mais é protocolo. PPR, então, é bem difícil. Qual desses equipamentos para limpar a sua barra de protocolo? Bijato ou trijato? O bijato já é suficiente, tá? O bijato já resolve bem, tá? Então, você tem que ter ali, você tem que ter a esfera de vidro e o óxido de alumínio, tá? Bia, você acha que eu consigo um bom efeito usando 3 cores de resina clássica? Com certeza, Karine, consegue sim. Você pode usar ali um rosa claro, um rosa médio, um rosa escuro, né? Que você já consegue um efeito bem legal. Você pode fazer um degradê, fazer mais claro na gengiva livre, nas papilas, aí escurecendo, e o rosa escuro mais no fundo de vestíbulo. Já vai dar outra cara, tá? Já vai dar um efeito bem legal para a tua prótese. Ah, Valdileia, adorei meu kit de instrumentais. Fez toda a diferença no enceramento. Ai, que legal. Já que você está tocando nesse assunto, deixa eu só comentar. Quando a gente recebe os kits novos, né? Eu tenho um kit personalizado de instrumentais, que são exatamente aqueles instrumentais que eu uso, que eu consigo aquele resultado, que eu mostro sempre para vocês. Mas quando a gente recebe eles novos, eles vêm bem afiados, tá?
Então, às vezes, a gente vai fazer o recorte cervical e ele acaba enroscando no dente. Se você achar que o de você está muito afiado, pegue uma borrachinha, pegue uma borracha Dedeco, uma borracha de ponta ou de disco e passa suavizando um pouquinho, tirando um pouco desse corte, tá? Porque até você gastar ele, ele vai ficar enroscando demais. Então, é normal esses instrumentais, quando eles vêm bem novinhos, eles estarem bem afiadinhos. Mas é só passar uma borrachinha de leve ali, sem tirar o corte, tá? Para que você consiga trabalhar melhor. Mas que legal, fiquei bem feliz que você está conseguindo melhorar teu resultado. Bia, onde eu encontro a polimerizadora W3000 da VRC, tá? É VRC. Você encontra na Dental Paulista, que eu sei que tem, tá? Mas eu acho que nas principais dentais você encontra também, tá? Qualquer coisa, manda um direct lá no VRC Equipamentos, no Instagram deles, que eles vão te dizer onde tem mais próximo da tua cidade. A Camila continua aqui. Para melhorar as próteses acrílicas, para que com o tempo de uso não apareça linhas escuras na cervical do dente. Ah, legal, Camila. Legal, Cami. Então, assim, ó. Quando com o tempo de uso fica aparecendo aquela linha enegrecida ao redor dos dentes, né, na cervical, o que pode ter acontecido? Duas coisas podem ter acontecido. Uma delas, né, é o dente ser super excelente, o dente ser de qualidade, super resistente, e aí a resina acrílica não consegue aderir nessa resina do dente, né? Então ela não consegue ter essa adesão. E aí, com o tempo, vai ficando aquela bordinha que parece que afasta a resina do colo e vai ficando escuro. Para isso, eu gosto de usar o Palabond, porque o Palabond ele vai preparar a superfície do dente, ele vai abrir os poros dos dentes para receber essa resina. Então, vai ter uma adesão química ali que não vai deixar esse colo afastar e não vai ficar escurecido ao longo do tempo. Então, eu aplico o Palabond no colo dos dentes, por dentro da múfula mesmo ali, aplico em toda a parte que vai ficar em contato com a resina. Outra coisa que pode acontecer também, de ficar essa linha enegrecida, esse afastamento, é você forçar o resfriamento da prótese. Então, você tá com a múfula quente, você vai lá e joga dentro da água fria, tá? O que vai acontecer? A resina, quando ela tá quente, as moléculas, elas estão agitadas, a molécula tá ali, vibrando ali, ela tá louca para sair dali, só que ela tá confinada dentro da múfula, ela tá ali confinadinha, a múfula tá segurando, ela falou, não, fica quietinha aí. Quando você força o resfriamento, quando você bota ela na água fria, o que acontece? Ela contrai de uma vez, então ela contrai, e aí ela contrai, ela afasta do dente, entendeu? Ela vai contrair, o dentinho tá aqui, né, a resina tá aqui, quando ela contrai, ela dá esse afastamento. E aí vai ficar essa linha com o tempo, né? Porque só com o uso que a gente vai enxergar. A gente não enxerga isso a olho nu, né? Olhando a prótese, fala, nossa, tá perfeito. Mas em boca, com o tempo, vai tendo sim um acúmulo de fluidos bucais e vai escurecendo. Você faz epítese? Olha, fiz epítese há muitos anos atrás, nunca mais fiz epítese, tá? Mas eu já fiz. E como que eu fiz? Deixa eu lembrar aqui como que eu fiz. Eu fiz o enceramento. Eu acho que eu dupliquei a prótese, se eu não me engano. Então, eu tinha um modelo da prótese em gesso. É isso aí, eu tinha um modelo da prótese em gesso. Aí, fiz o enceramento, incluí todo o modelo e acrilizei em cima, tá? Mas ela toda em gesso. Eu dupliquei a prótese, não fiz em cima do acrílico, tá? Quando vai ter outra aula prática de rolete de cera? Vou programar, tá? Ainda não tenho previsão, mas vou fazer em breve um de plano de orientação. Qual opaco você usa nas barras de protocolo? Eu uso o Opalac da Defama, é um opaco autopolimerizável, porém tem uma dica, ele demora um pouco para secar, então eu sempre uso uma fonte de calor para ele secar mais rápido. Então eu passo uma camada bem fininha e passo um pouco de leve na lamparina, ou um secador de cabelo, ou um soprador térmico, alguma fonte de calor que acelera essa secagem, e daí eu passo mais uma camada, mas bem fininho, o segredo é passar bem fininho. Se você passar uma camada grossa, ela vai soltar na resina, tá?
Bia, você diz que faz mais protocolo do que outros trabalhos. Quando era outros tipos de trabalho, você terceirizava ou avisa o cliente que você não faz? Então, já passei pelas duas experiências. Teve uma época que eu resolvi terceirizar, né? Tudo que aparecia lá eu pegava e terceirizava. Só que aí eu perdia muito tempo na triagem desses trabalhos, né? Porque às vezes eu tinha que ficar vendo preparo, ligando para os dentistas para saber qual era a cor e tal. E não era a minha praia, né? Não era uma coisa que eu estava apta ali a olhar a moldagem e já avaliar e pedir para repetir, caso o preparo não tivesse bom. Então, eu acabava perdendo muito tempo, acabava tomando muito tempo do gesso. Então, às vezes, chegava um protocolo carga imediata, o gesso estava cheio de troquel para fazer. Então, eu preferi, naquela época, não fazer. Então, eu comunicava aos dentistas, olha, eu só vou trabalhar com protocolo e prótese total, né? Se você tiver outro tipo de trabalho, infelizmente, você vai ter que mandar para outro laboratório. E fiquei assim por muito tempo. Hoje, agora, em Cascavel, a gente faz de tudo, porque tem ali uma equipe, cada um é responsável pelo teu trabalho, né? Então, a parte de acrílico é comigo, a parte de cerâmica é com o Gineton, ele tem a equipe dele. Então é mais fácil assim, mas eu não indico vocês pegarem trabalhos que vocês não dominem, né? Porque senão vai acontecer igual aconteceu comigo e não tive uma experiência boa com isso. Quanto tá o kit? O kit dos instrumentais tá R$250, tá? Com o frete já. Quem quiser, manda um direct. Eu ainda tenho alguns disponíveis. Achei que a linha escura fosse porque não ficou bem polido. Não é por isso. Às vezes você dá um ótimo polimento, só que se ficou aquela linha escura é porque teve uma infiltração de fluidos bucais. E se teve infiltração, é porque teve esse afastamento da resina do colo do dente, tá? Bia, como você faz para a barra não dar solda? Eu faço a técnica de assentamento passivo, é onde os cilindros são cimentados após a fundição. Então, ele não passa pelo processo de fundição. Então, essa técnica, ela compensa por meio do cimento qualquer desadaptação da estrutura. Então, eu não preciso fazer solda. Então, isso simplifica o procedimento, porque ela permite ajustes, eu posso ajustar internamente sem a necessidade de solda, tá? Então, é uma técnica bem legal, ela é comprovada cientificamente, ela já existe há muitos anos. O que eu vejo, assim, que às vezes as pessoas não conhecem por falta de informação, por falta de divulgação mesmo desse trabalho, mas é um trabalho que eu defendo muito, já faço ele há mais de 15 anos, é uma técnica super antiga, super embasada cientificamente, eu mesma tenho muitos artigos que comprovam a eficiência dela, né, e assim, só tem vantagens, Quem conhece, quem faz, quem trabalha da maneira correta, dificilmente vai querer fazer da forma convencional, porque dá muito mais trabalho, né? Dá muito mais chance de dar solda, né? Deve ser como fica a montagem de prótese total superior quando o paciente é classe 2. Quando o paciente é classe 2, né? Quando a maxila do paciente é mais vestibularizada do que a mandíbula, né? A mandíbula é mais para trás, que o paciente mais dentucinho. Nem sempre eu consigo compensar isso na prótese, né? Então, às vezes, não dá para jogar para dentro, porque o paciente vai perder suporte labial. Mas o contato posterior tem que ficar. Então, contato nos posteriores eu preciso ficar. O que às vezes eu faço em paciente classe 2 é montar classe 2-2, é quando a incisal é mais voltada para dentro. Então, jogar a incisal um pouco mais para dentro, né? O colo fica ali, porque não tem como jogar mais, porque tem o osso. A incisal fica um pouco mais para dentro, para tentar chegar mais próximo, mas não que vá tocar, tá? Se for uma dupla, a gente compensa isso. Compensa na montagem, dá para compensar. Tem alguns graus que não dá, mas geralmente, quando é classe 2, os dentes anteriores são um pouco menores, tá? Então, por exemplo, vou pegar um dente O4 da Coser. Se eu for olhar na tabela quais são os anteriores, eu tenho duas opções, ou é o L18 ou o L16. Geralmente, classe 2 eu vou pegar o menor, vou pegar o L16, porque a arcada vai ser menor também, tá? A linha escura pode ser também por estar bem lavado. Se ficar escuro, é porque tem infiltração, tá? Quando não tá bem lavado, fica
sujeira, aquela placa mesmo, aquela tártaro, tá? Mas aquela linha enegrecida, aquela linha escura é que teve infiltração, e é mesmo escovando não sai. Os componentes da Neodent para prótese de cimentação passiva servem para todos os implantes? Tem várias opções, né? Por exemplo, o Mini Pilar 4.1, ele tem vários nomes, né, em outras empresas. Então, ele Mini Abatman, Microunit, tem vários nomes dependendo da empresa que fabrica. Mas ele é universal, é uma plataforma universal. Então, você pode sim, não importa se o implante for outra marca, desde que ele utilize esse componente, você pode usar o componente da Neodent, tá? Tem também para micropilar, tem para pilar 5.0, tem para pilar cone Morse, tem para pilar transepitelial, que é aquele implante bem comprido que é usado no zigomático, tem também. Então, tem vários. Só que tem alguns que não tem. Por exemplo, a Straumann, tem aqueles componentes da Straumann que não tem para assentamento passivo. Exatamente, só não serve Straumann, né? E quanto ao diâmetro da cabeça do implante, tem variação? É isso que eu acabei de responder, sim, tá? Então, tem 4.1, 5.0, micropilar. Faz um vídeo, por favor, sobre triângulo de Rene. Tá bom, vamos providenciar. Tenha um ótimo dia. Não esqueça de não deixar o teu curtir aqui. Se você tá no YouTube aqui, curta, tá? Deixa o teu curtir. Vou deixar essa live salva aqui por um tempinho aqui no Instagram, para quem quiser ver depois, para quem quiser ver mais tarde, tá? Então é isso. Um ótimo dia para vocês. Um ótimo dia de trabalho. E até a próxima. Muito, muito obrigada pela participação de todos vocês. Beijo grande. Até!